Fala turma, boa noite. Meu nome é Renan Rossa, sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Rossa e a gente vai dar uma passada agora no BIT, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na nossa bolsa na B3. Bora lá. Primeiro falando um pouquinho de liquidez aqui, a gente está no finalzinho do pregão de sexta-feira, a gente já encontra bons níveis de preço aqui, né? Uma boa quantidade de níveis de preço com mais de 10 contratos por nível de preço. Cada vez mais o BIT vem ganhando liquidez, ele vem se tornando um ativo mais líquido, vem se tornando um ativo mais interessante para a gente operar, né? Vários níveis aqui com mais de 10 contratos, às vezes chega a passar de 20 contratos por nível de preço, não é mais algo raro a gente ver isso, né? Muito pelo contrário, continua sendo cada vez mais comum a gente ver dois dígitos nos níveis, dois dígitos de quantidade de contrato por nível de preço aqui. Claro que nem todo nível de preço está preenchido dessa forma, mas comparado com o que era alguns meses atrás, ali quando o Bit foi lançado, a gente já teve uma grande evolução na liquidez dos contratos do Bit, tá? Falando um pouquinho agora do movimento do gráfico, aqui no gráfico semanal a gente vem fechando uma semana de alta, né, depois de uma abertura em gap de baixa bastante significativa, né? A gente teve uma abertura aqui com uma diferença de 13%, né, entre fechamento da semana passada e abertura dessa semana. Se a gente contar aqui o movimento que aconteceu desde a abertura da semana passada até a abertura dessa semana é 23% de variação de preço, bastante coisa, né? E essa semana já vem trazendo aqui uma devolvida de quase 10%, né? 9,5% aproximadamente, desde a abertura. Vale notar que tivemos aqui o mercado trabalhando, né, dando uma beliscada abaixo dos fundos anteriores aqui do gráfico diário, né, testando até essa mínima da barra 11 aqui de março de 2024, né? Então, uh, na semana, né, da semana 11 aqui, né, que chegou bastante próximo, né, do preço da mínima dessa semana aqui, mas os compradores já se apresentaram e o mercado volta a reagir, trazendo compras na região das mínimas de um mercado lateral. Eu venho falando para vocês que esse mercado aqui no BIT, no gráfico semanal, é um mercado lateral. A gente teve essa beliscada aqui para cima das máximas no BIT, né, lá no Nasdaq Bitcoin Reference Price, que é o índice de referência do nosso contrato, a gente não teve esse mercado trabalhando acima das máximas anteriores, mas aqui no BIT a gente teve, e de fato o mercado trouxe uma reação vendedora bastante forte assim que tivemos um trabalho, né, de preços acima das máximas anteriores. Seguimos ainda em um mercado lateral, tá? Não temos expectativa ainda de mercado de tendência. Essa perna aqui, né, era uma perna que parecia ser mais interessante com essa semana 29, a semana 30 aqui fechou uma semana de indefinição, a 31 frustrou os comprados, né, e agora a 31 frustra os vendidos, de repente, que estavam pensando no mercado vendedor abaixo dessa região das mínimas, tá? É claro que são movimentos bastante fortes, né? Esse movimento aqui, esse outro movimento aqui, é bastante característico, né, do mercado de cripto, e obviamente isso ia se transferir também aqui para o mercado futuro, nos contratos que são lastreados nesse tipo de ativo, né? Volatilidade já era esperado, né, para o Bit. Acontece que, independentemente da volatilidade, a gente não tem construção de perna para mercado de tendência, né? A gente vê falhas acima das máximas, falhas abaixo das mínimas, e a gente segue ainda numa lateralização praticamente desde quando o contrato foi lançado aqui na nossa bolsa, né? Descendo para o gráfico diário, o diário até consegue desenvolver alguns movimentos, consegue desenvolver algumas pernas. Havia comentado com você sobre esse movimento aqui, né, de canal complexo, mas depois o mercado já traz uma frustração, voltando para testar essas mínimas anteriores. Fecha um último pregão aqui com um movimento de queda, abre num gap de baixa lá na região das mínimas do tempo gráfico maior, testa mínimas inferiores ainda, mas não consegue tomar tendência além dos limites dos tempos gráficos maiores, tá? Essa região aqui na casa do 298, 286 ainda é uma região compradora forte, na minha visão, por ser mínima de mercado lateral e ter acabado de constituir uma falha de rompimento dessas mínimas aqui, tá? Justamente nessa região vendedora, desculpa, nessa região aqui de mínimas de mercado lateral, a gente viu também uma boa reação compradora, né? E uma tentativa de reversão, né? Uma tentativa de segunda perna vendedora aqui. Vou aproximar o gráfico. A gente tem esse primeiro movimento vendedor aqui, né, uma retomada do movimento de alta testando acima da máxima do candle anterior, e aqui a gente tem um teste abaixo da mínima do candle anterior, né? Então aqui há uma tentativa de segunda perna vendedora que foi frustrada também, né? E por enquanto a gente segue no movimento comprador até que se teste abaixo da mínima de uma barra anterior, que ainda não aconteceu ao longo dessa semana, né? Então estamos em uma perna compradora depois de uma falha de mínimas aqui, pegar a seta para ficar mais fácil, ó. Depois de uma falha
de mínimas anteriores aqui, né? O mercado falha abaixo do candle 185, junto com a falha do rompimento da mínima do tempo gráfico maior, né? Ou seja, essa região aqui do 298 continua sendo um ponto importante de suporte para os movimentos do preço, tá? Tanto do gráfico semanal quanto do gráfico diário e por consequência dos tempos gráficos menores também essa região aqui por hora sempre será, né, uma região que a gente olha com olhos de comprador. Olhando para os 60 minutos, que é um tempo gráfico menor, a gente vê que esse último pregão foi um pregão mais enrolado, né, um pregão lateral. No pregão do dia anterior tivemos algum movimento comprador um pouco mais interessante, o mercado trouxe uma correção, uma tentativa de retomada, uma nova correção, uma nova tentativa de retomada trabalhando acima das máximas anteriores, mas o mercado não conseguiu produzir nenhum movimento e ao longo do dia a gente tem também teste abaixo de mínimas anteriores. Então, a gente segue numa lateralização aqui, constituída entre essas máximas da barra 3 do pregão de hoje e as mínimas também da barra 3 do pregão de hoje. Por enquanto, vejo o mercado lateral. Composição de perna típica de mercado lateral também, né? Barras de indefinição na maioria do tempo, barras sobrepostas, barras com mais sombra do que corpo, barras boas sem continuidade, se é que dá para chamar isso aqui de uma barra boa, né? Ela tem um tamanho muito parecido com o tamanho normal que vem acontecendo aqui dentro da lateralização, então ainda segue numa lateralidade, provavelmente a gente fecha o pregão dentro dela agora no finalzinho. Para a semana que vem, talvez o mercado trabalhando acima dessa lateralidade possa trazer de novo a perspectiva de tendência, né? Junto com projeções aí, talvez de movimentos maiores, para um teste lá da região das máximas do tempo gráfico maior, tá? A mesma coisa se caso aconteça um rompimento para baixo, né? A gente pode pensar numa perspectiva de teste aqui das mínimas anteriores, né? Talvez essa projeção da lateralidade que possa ser um ponto importante também, né? Se a gente projetar ela aqui, dá mais ou menos nessa região da mínima da barra 2 do pregão anterior, então também pode ser um ponto importante, ponto relevante. Eu particularmente prefiro ver um rompimento para cima aqui, né? Deixa eu apagar essas linhas intermediárias. Particularmente prefiro ver um rompimento para cima porque a gente vem de uma falha vendedora, né? E um rompimento para baixo já coloca o mercado numa tendência de baixa muito próximo das mínimas do mercado lateral do tempo maior. Então eu prefiro ver um rompimento para cima. Acho que tem mais espaço para um bom desenvolvimento de tendência se isso acontecer, tá? Mas tem que ter uma superação dessas máximas aqui ou uma perda dessas mínimas aqui e tem que ter um bom desenvolvimento, uma boa constituição de perna para que a gente tenha perspectivas de um bom movimento, tá? Voltando a falar um pouquinho de liquidez rapidinho para vocês, essa semana a gente está próximo dos 23 bi de volume financeiro negociado também, ó, 23,45 bi, algo muito próximo do que foi na semana anterior, né, onde a gente teve 23,02. Um pouquinho maior, a gente segue ganhando volume, segue ganhando liquidez, como a gente já viu no book de ofertas, e o BIT segue trazendo cada vez mais perspectivas interessantes para a gente ter esse contrato como um contrato para fazer, para completar, né, o nosso leque de opções para fazer os nossos trades ao longo da semana. Beleza? Era isso, a gente se vê na semana que vem. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem o link para você se inscrever, ativar as notificações. Se puder, deixa o like pra gente e a gente se vê na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.